você não sabe calcular a questão de ohms, né? Ó, desculpa aí a palavra, né? Tem muita gente que fica com a quando eu falo ohms, homo, mutiação. Meu amigo, o importante é o conteúdo, rapaz. Deixa de frescura. Então, você quer calcular mesmo? Então, esse vídeo é para você. Vai ser um vídeo completo mostrando para vocês como é que liga no amplificador, como é que calcula, né? O que é que dá certo, porque a questão de ohms é muito importante para você aplicar a potência certa, né? E tem muita gente que queima as cornetas, né? Qualquer peça, o grave ou médio, por conta da impedância não bater. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais explicados aqui do canal sobre isso, viu? Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai escrevendo. Você que gosta de dicas de automotivo, todo dia estamos aqui fazendo vídeo, viu? Deixa o teu comentário aqui, deixa algum comentário aqui, pode ser qualquer coisa, né? Digita aí qualquer coisa que ajuda demais o canal e deixa seu like. Então, vamos lá, sem enrolação, meu amigo. Então, gente, está aqui, né? Como é que faz a ligação paralelo e a ligação em série? Como é que faz isso aqui e como é que funciona, né? Geralmente, né, as cornetas, né, vamos começar aqui das cornetas. Você quer ligar corneta médio ou grave, né? Vamos começar por cornetas aqui. Aqui vamos mostrar essa aqui, né, uma D250, só para simplificar, né? Porque as cornetas geralmente são de 8 ohms, viu, gente? São de 8 ohms. E por que isso? Porque casa mais certo quando você vai ligar várias peças, né? O que acontece? Todos aqui são um exemplo, todas as correntes que você vê são 8 ohms. E como é que faz a ligação, né? O que é a ligação em série? É o seguinte, por exemplo, você tem duas cornetas, né? Vamos pegar aqui duas cornetas aqui. Você tem duas cornetas para você ligar em série. É o seguinte, tem seu amplificador, né? Aqui. E aqui você vai ligar, por exemplo, o positivo, né? Do seu amplificador, e aqui no negativo você vai ligar no positivo da outra peça, viu? Você vai ligar no positivo da outra peça. É desse jeito aqui, a ligação em série, viu? E aqui o negativo você vai ligar no seu amplificador, né? Essa ligação aqui é a ligação em série, né? Que é positivo com o negativo da outra peça. E você fazendo isso aqui, quando você faz isso aqui, por exemplo, a corneta é 8 ohms cada uma, né? Quando você faz isso aqui, você soma a mais, né? Que vai ser, pode pegar até a calculadora aí, mas isso aqui é simples, né? 8 mais 8 dá 16. Rapaz, esse número aqui meu, eu penso numa letra feia, viu, rapaz? 8 mais 8, gente, dá 16. Então, se você quiser uma impedância, que é raro demais ter uma impedância desse jeito aqui, vai dar 16. Soma a peça aí. Geralmente a gente não faz isso, porque soma. A não ser que você, por exemplo, esteja um amplificador de 8 ohms, aí você quiser ligar um grave, por exemplo, dois graves, né, de 4 ohms, né, dois graves de 4 ohms, então fica 8 ohms no final, né, resumindo para você, você que tem amplificador, né, tem amplificadores aí PA, né, que são 8 ohms, e assim você faz essa ligação, né, se você for ligar, certo? Quando você faz a ligação em série, né, sempre vai dobrar a potência, viu, gente? Dobrar a potência não, dobrar a impedância, né? No caso a potência não, certo? A questão em série, viu? É um pouco usada, né? Geralmente é mais usada mais em graves, né? Mais em médios, mas é muito raro. Mas se você quiser dobrar, né, a impedância, como um dia um inscrito perguntou para mim que tinha um amplificador de 8 ohms, né, que era som PA, ele usava dor grave 4 mais 4 dá 8, então dá certo. Essa ligação é a ligação em série, é pouco usada, né, como eu disse para vocês, só quando é preciso mesmo. A questão também, quando você tem um amplificador aí de, quer dizer, grave de bobina dupla, então você pode fazer essa ligação, é pouco usada. A ligação em série é isso, você ligar o negativo com o positivo da outra e aproveitar que é as duas saídas aqui, como eu estou mostrando para vocês, para casar impedância. E já a ligação, gente, em paralelo, que é a mais usada, né, quando você vai usar tipo um paredão, né, alguma peça, que é a ligação em paralelo. É a mais simples possível. É a mais simples, né? Você vai pegar o seu, por exemplo, você vai ligar num amplificador desse aqui, né, um exemplo de 800 ms, né, para ligar 4 cornetas. Isso aqui é um modo de 800, né, modo de 800 aí para você fazer essa ligação. Quando você faz a ligação em bridge, né, que é a ligação aqui, você aproveita o positivo e negativo, é em bridge, ó, tá em bridge aqui, você pode ver até uma setinha aqui em bridge. Então você pode ligar D405, né? 4 D405 dá perfeito, entendeu? Você pode fazer essa ligação, você pode ligar, que é a ligação em série, né? Quer dizer, em paralelo, desculpa aí. A ligação em paralelo, você vai ligar o positivo com o positivo da outra. Ó, ligar aqui o positivo com o positivo da outra, né? E o negativo com o negativo da outra. Desse jeito aqui. Eu vou até deixar aqui mais simples mostrando para vocês, ó. Você vai ligar aqui o positivo e o negativo da outra. Então, quando você fazer essa ligação com duas cornetas, você vai ter a ligação em paralelo, né? No caso, as duas. Ó, gente, para você, como se diz, se você não tiver algum mecanismo para somar, né? Você que tem dúvida aí em como calcular, no caso, vocês sabem que em série você multiplica aquilo, né?
Se é uma peça, você bota outra peça, então fica 16. No caso aqui, você pode ter uma calculadora aí, você não lembrar a questão da impedância, você pode calcular. Por exemplo, calcular a impedância, que é 8 ohms, né, da corneta aqui, pega a sua calculadora, 8, né, você bota 8 dividido por quantas peças você vai usar. Um exemplo, vamos usar, somar aqui duas cornetas aqui, 8 dividido por 2, tá entendendo? Aí você 8 dividido, né? Dividido por 2, né? Duas peças aqui. Então, vai dar 4, viu, gente? Vai dar 4. Então, se dá 4, dá certo com o bridge aqui do módulo aqui, um exemplo é de 800 ms. Aí você vai ligar o negativo aqui, da corneta do lado, e o positivo você vai ligar aqui no positivo do módulo, tá entendendo? Que é desse jeito aqui. Viu? Um modo de 800 ms aí, uma D405 fica top. É bom sempre um pouco mais da potência, né? A impedância bate e você tem um pouco mais de sobra ali, né? Porque geralmente quando você vê uma corneta ou um grave, você vê ali em programas musicais, é sempre botar o dobro da potência. Agora essa questão de dobro da potência tem que saber regular, né? Por isso que eu sempre digo, procure um profissional para você regular seu som, para ele deixar o limite ali dando certo e tudo, viu? Muito cuidado com o level. Resumindo, se alguma peça do seu som estiver queimando demais, tem coisa errada, tá passando energia demais, tem alguma coisa errada. Grave estiver queimando, geralmente pode ser até a música que você está usando que tem distorção, entendeu? Tem muita coisa, gente. Não dá para dizer o que é que tem no seu som. Sempre eu gosto do level bem no jeito. Uma coisa que eu digo até para as pessoas, né, quando estão queimando som demais, que não tem muita informação sobre isso, é que diminui o level ali se estiver queimando, por exemplo, a corneta, né? Para quem não tem processador de áudio, pode botar ali um capacitorzinho que fica legal, certo, gente? Resumindo para vocês, duas cornetas você ligando aqui em paralelo, que vai ficar desse jeito aqui. A outra corneta do mesmo jeito, né? Se você for usar 4 no módulo aqui desse aqui. Ou geralmente o pessoal usa duas Super Twist, né? Um sistema aí de porta-malas ou uma caixa trio. Faz de conta que isso aqui é uma Super Twist, né? Do mesmo jeito. Você vai pegar o fio das duas cornetas positivo, você vai ligar no positivo da outra, e aqui o negativo da outra, né? Geralmente o pessoal faz isso, né? No porta-mala, né? Ou caixa trio. Aí você vai puxar o positivo aqui do outro canal, né? Aqui, ó. Mostrando aqui para você direitinho, ó. E o negativo aqui, você vai ligar no outro canal aqui. Então, o modo de 800 RMS dá certinho para você usar duas cornetas e duas Super Twist. Agora, né? Se você quer ligar 4 cornetas, aconselho até um módulo maior, né? Se comprar um módulo aí de 1200, né? Um canal, você pode botar um módulo, como eu disse para você, de 1200, para ligar 4 cornetas aí, né? É muita potência, né? Para essas peças aqui, mas aquela questão sempre é ter um pouquinho mais da potência. Se você for usar um exemplo D405, né, da Aeros, né, qualquer corneta aí, as cornetas aí da própria Taranos, dá certo. Como é que você vai usar 4 cornetas no módulo? Você vai fazer isso aqui, é muito simples também, né? Ligar todos os positivos dos positivos aqui, né? E a ligação em paralelo. E aqui o negativo da outra, desse jeito aqui. Aqui você vai ter, como eu disse para vocês, como calcular. Pega 8, né? Vou até zerar aqui a corrente. Você pega 8, né? Que é a impedância, divide por 4, né? Que é 4 cornetas aqui. Então vai dar 2 ohms, viu, gente? Você tem que procurar um módulo aí de 2 ohms para você fazer isso aqui, né? Viu, gente? Tem que ser de 2 ohms para dar certo essa ligação. Se você for ligar 3 cornetas, então 8 é dividido por 3. A impedância fica 2.6, mais ou menos isso aí, né? Aí você tem que procurar um modo de 2 ohms, né? Porque uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês, que nunca use o amplificador com a potência mais alta do que as peças que vai tocar. Um exemplo, você não pode usar, só um exemplo que eu tô dando para vocês, você não pode usar um amplificador de 4 ohms para usar duas cornetas, só um exemplo, em paralelo, que a impedância é menor. Resumindo, você nunca pode usar um módulo, né? Por exemplo, de 4 ohms, né? 4 ohms com peças, ou exemplo, de 2 ohms, porque geralmente o módulo vai querer entregar maior. Dizem que até esquenta muito, né? Tem a questão de muita gente queima o módulo. Não é regra, né? Se você quiser usar, pode usar tranquilamente, mas o bom é sempre o amplificador ter a impedância menor do que as peças, tá entendendo, gente? Nunca pode ser ao contrário, viu? Por exemplo, o módulo ser de 4 ohms e as peças, né, somando tudo, que dá 2 ohms. É sempre bom bater a impedância ou o amplificador se a impedância é menor, viu? E resumindo para vocês, você tem um módulo aí de 1200, né? A 2 ohms, você liga o positivo aqui e o negativo aqui, né? Na outra peça aqui. Então, a impedância das 4 cornetas fica 2 ohms e o módulo tem que ser de 2 ohms para casar a impedância direitinho, viu, gente? É mais ou menos desse jeito aqui, viu? Isso aqui também serve para grave, né? Um exemplo, você tem dor grave, você só divide por 2, né? Por exemplo, você tem dor grave aqui, ó, dor grave.
a impedância 4 ohms, né? Você pega a impedância primeiro, 4 ohms do grave, e divide por 2, né, do grave. A impedância vai ser 2, né? Se você tem 4 graves, né? Fiz um sistema de 4 graves. Você bota 4, né? Que é a impedância do grave, divide por 4, que vai dar 1 ohms, né? Se você usa 4 graves. E se você usa 3 graves, né? 4, né? Da impedância dividido por 3. Então a impedância fica 1.3. Então aqui é bom se você for usar 3 grave, a impedância ser do modo ser 1 ohms, né? Não vai bater certinho ali, mas como eu disse para vocês, aquela regra de a impedância do modo ser menor do que as peças, tá entendendo? Isso não é regra, tem muita gente que usa diferente também, mas dizem que esquenta mais o módulo, né? Certo, gente? Isso aqui também serve para todas as outras peças, né? Médio também tem médio de 4 ohms, tem médio de 8 ohms. É um vídeo bem simples mostrando para vocês como é que faz a questão da impedância, que muita gente não entende, né? Muita gente me pergunta também que essa questão de ohms, meu amigo, é da matemática, né? E quanto mais por exemplo, você tem um modo de impedância de diferença, quanto menos a impedância menor, menos potência você tem que aplicar. Um exemplo, se eu fosse usar esse tanto de peças aqui, com a impedância batendo, a impedância vai diminuindo, né? Resumindo para vocês, quanto mais a impedância, menos potência você extrai da peça. Um exemplo, se você for usar só uma corneta aqui e seu amplificador for de 2 ohms, aí ele vai mandar menos potência ali para a sua corneta, viu, gente? Um exemplo, você tem um amplificador aí de 2 ohms e a sua corneta só tem uma corneta de 8 ohms, então mandar menos, né? O bom era, para ficar mais aproximado, é você ter um amplificador de 4 ohms e você usar uma corneta, né? E essa se aproxima mais ali da impedância certa, viu? Espero ter ajudado. Deus abençoe a todos. Se você tiver alguma dúvida aí, volta o vídeo que eu expliquei bem explicadinho para você, viu? Deus abençoe a todos. Se ajudou você esse vídeo aqui, deixe seu comentário aqui. Eu sou Railan Som e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo e ajudando aqui o canal. E se tem algum amigo seu que não entenda muito disso aqui, manda esse vídeo para ele. Tamo junto e até o próximo vídeo.